quando as lutas vierem, quando as batalhas aparecerem, vão aparecer, nós precisamos ter essa certeza no coração. Eu falo isso porque, olhando em várias traduções, antes de preparar essa mensagem, olhando em várias traduções, várias Bíblias, várias traduções, o versículo é o mesmo, não muda. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos ter mesmo no coração essa certeza: meu Deus, o seu caminho é perfeito. A maneira que o Senhor vai fazer, a maneira que o Senhor vai tratar, a maneira que o Senhor vai operar, para que o meu familiar se converta, para que haja mudança, transformação na vida dos meus familiares, é com o Senhor. E eu creio que eu verei a mudança, a transformação para a glória de Deus. Nesse mesmo entendimento, vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 55. Vamos lá? Isaías, capítulo de número 55. Fique ligado com Deus. Deus não te trouxe aqui nessa manhã por acaso. Deus lhe trouxe aqui para dizer que Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle. Ainda que você não esteja entendendo os métodos, os meios, a forma de Deus agir, Deus está agindo. Ainda que com os olhos naturais nós não consigamos perceber, ainda que nós não consigamos nem sentir, mas Deus tem os seus caminhos, os seus meios de agir. E muitas vezes, algumas coisas que nos acontecem ao longo da vida, faz parte do treinamento de Deus. Muitas coisas que nos acontecem ao longo da vida, faz parte do processo de Deus, para que nós cheguemos aonde Deus quer que cheguemos. A palavra de Deus fala no livro de Naum, que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta, na tempestade. Ninguém gosta de passar por tormenta, ninguém gosta de passar por tempestade. Se vê uma tempestade, a vontade que dá é de fugir, de correr ao contrário, correr longe da tempestade. Só que Deus tem os seus meios de agir, até na tempestade, até naquele momento, sabe, difícil, até naquele momento que parece que perdemos o chão, até naquele momento que parece que pronto, perdi tudo que tinha, desabou, o céu desabou. Até nesses momentos, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios de agir, Deus tem os seus meios de operar, os seus meios de nos levantar para a glória do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo de número 8, diz assim, povo de Deus, Isaías 55, 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem, pessoal? Diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Olha, não são os meus pensamentos os vossos pensamentos. Nós aprendemos aqui que nós precisamos lutar para pensar como Deus pensa, para ver como Deus vê, enxergar a vida como Deus enxerga. Nós não podemos servir a um Deus tão grande e pensar pequenininho. Nós precisamos pensar como Deus pensa, porque os nossos pensamentos hoje serão as nossas atitudes amanhã. Quem pensa errado, pensa em fracasso, pensa em derrota, pensa que não dá, que não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, essas serão, ou essa será a ação dele, de derrota, de fracasso, e Deus não nos chamou para fracassar. Por isso os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor muitas vezes não são os nossos caminhos. Espiritualmente falando, Deus sabe como mover um coração. Deus sabe como trabalhar naquela pessoa que tem um coração duro. Deus sabe como as palavras a serem usadas para que aquela pessoa, sabe, que tem uma resistência grande ao Evangelho, ela venha se desmanchar diante da presença dele. Deus tem os seus caminhos. Voltando aqui no versículo 8 mais uma vez, diz mais: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o 10, versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Diga glória a Deus. Que coisa bonita. Os caminhos de Deus são diferentes.
pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Deus tem um bom pensamento acerca de você. Deus tem um bom pensamento acerca da sua casa, acerca da sua família. Volto a dizer, desculpe ser repetitivo, mas ainda que você esteja enfrentando ou atravessando um processo que está difícil crer, está difícil acreditar, está difícil entender como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai trabalhar, como é que Deus ele vai operar, ainda que esteja difícil, ande no caminho de Deus, porque esse caminho que Deus trilhou para você é perfeito. Lá na frente você verá o milagre e tudo ficará mais claro.